E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um vídeo aqui que é bem interessante sobre colo curto. Eu tive alguns casos aqui no consultório, estou acompanhando alguns outros amigos, uma discussão bem importante. Então, eu queria falar hoje o que é o colo curto, basicamente como fazer o diagnóstico do colo curto, o que isso pode causar e quais são os principais tratamentos, beleza? 4 tópicos que eu trouxe aqui para vocês para explicar um pouquinho isso da gestação. Pessoal, um outro assunto importante, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, para ajudar a gente a fazer o canal crescer, ativa as notificações aqui, dá um like e bora pro vídeo, puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal, o que é o colo curto? Bom, vamos lá, ó. Existem várias coisas na obstetrícia que podem complicar o acompanhamento da gestação. Então, doenças que levam ali a intervenção da gestação ou o nascimento da criança antes do tempo programado. A gente chama isso de prematuridade. A prematuridade é uma das principais complicações da obstetrícia, por algum motivo, ou alguma indicação obstétrica, ou alguma indicação materna, alguma indicação fetal ou vice-versa, existe alguma indicação que você precisa interromper a gestação antes do tempo. Então essa é a prematuridade que é chamada em alguns livros inevitáveis. Existem alguns tipos de prematuridade que não tem indicação materna, não tem indicação fetal, mas basicamente o colo pode ficar muito curto, então é um fator que a gente chama de fator cervical, ou são as disfunções cervicais que levam ali à prematuridade, tá bom? E esse é o caso do vídeo de hoje. Bom, o que acontece? Durante a gestação, o colo do útero ele tem uma função fundamental para a manutenção da gestação. E pode ser o que pode acontecer? Durante a gestação, esse colo pode encurtar, ele pode diminuir, e ele é facilmente diagnosticado durante o pré-natal, desde que você saiba que isso pode acontecer. Então, o que acontecia antigamente? Existia esse problema no colo chamado de insuficiência istmo-cervical. A insuficiência não é necessariamente a mesma coisa do que o colo curto, mas esse colo ele abre antes do tempo e a paciente ali com 23, 24, 25, 27 semanas de gestação, ela tem um filho com uma prematuridade extrema, tá bom? Nesse caso do colo curto, e aí a história clínica clássica, a paciente perdia várias gestações, quanto mais gestações ela tinha, esse problema ia se agravando, porque cada vez mais o colo ia piorando ali, a paciente tinha prematuridades. Então, quando a gente fazia diagnóstico, antigamente era um aborto habitual ou aborto de repetição. A paciente perdia várias gestações antes de ser feito o diagnóstico, tá bom? Então, como que a gente acompanha o colo hoje? Então, primeira coisa, o que é? Então, o colo curto é um encurtamento do colo do útero. Vou tentar pegar uma fotinha do colo para vocês verem que o colo médio tem ele 3,5 cm, 3,2 alguns colos um pouco maior, às vezes 3 centímetros. E o colo ele ele vai encurtando, e quando ele mede menos do que 2,5, e aqui pode mudar de protocolo para protocolo, mas os protocolos atuais menos do que 2,5 já são riscos de prematuridade, já podem ser tomada alguma conduta, tá bom? Então o colo vai encurtando, é a fotinha que eu já mostrei para vocês, e como fazer o diagnóstico, ele é perfeitamente feito por um ultrassom transvaginal feito durante a gestação. Só lembrando aqui, a gestação dura 40 semanas, lembra um pouquinho disso, né? Dura 9 meses solares, ali o mês que a gente vive, dura de 37 a 42 semanas, mas basicamente 280 dias, que são 40 semanas. O que acontece? Durante a 18ª semana, 19ª até a 22ª semana, saiu do momento ali que a gente chama de abortamento, né? Da definição de abortamento até a 20ª semana. Alguns livros falam até 22, mas até 22, 24 semanas você pode medir o colo da paciente para ver se esse colo tem ali menos do que 2,5, e se tiver menos do que 2,5 e diminuindo, ou se acompanhar na semana seguinte e diminuir um pouco mais, você vai ter que tomar uma conduta, beleza? Então, como faz o diagnóstico? Através de uma ultrassom transvaginal feito durante a gestação. Se é sua primeira gestação, ou se você tem algum fator de risco, por exemplo, ter feito alguma cirurgia no colo do útero, ou se você já mediu o colo do útero e já era pequeno fora da gestação, meça antes ali, durante o tratamento, durante a gravidez, tá bom? Entre 18 e 22 semanas meça. Bom, beleza. Luiz, então o que pode acontecer se meu colo é pequeno? Prematuridade é o principal deles, tá bom? E a gente já falou de todos os problemas que a prematuridade pode causar.
baixo peso, UTI, uma série de complicações, sem falar das complicações do neném, sem falar do custo que isso pode causar, que é um custo gigantesco para o sistema de saúde, né? Sem falar em todas as gravidades que o nenenzinho pode ter ali, mesmo que dê tudo certo, ainda existe um custo muito grande. Então todo o acompanhamento obstétrico é para evitar a prematuridade, ou para tentar evitar essas prematuridades que são evitáveis, por exemplo, como o colo curto, beleza? Bom, então a gente já falou o que é, já falou o tratamento, agora já falou como diagnosticar, agora a gente vai falar o tratamento. Quais são as 3 opções de tratamento? Basicamente existem as progesteronas via vaginal, existem alguns protocolos que usam progesterona e acompanham um pouco mais o colo, e existem os protocolos ali de intervenção, que são basicamente 2. Então pode ser usado o pessário e pode ser usada a circlagem do colo do útero, beleza? Bom, o que é o pessário? O pessário, basicamente, ele é muito usado, e a gente aprendeu muito no pessário nos prolapsos do colo do útero ali, nos prolapsos genitais. Então são estruturas que dão suporte para os prolapsos pélvicos, e ele começou a ser usado em obstetrícia para segurar o colo do útero ali, para fazer com que o colo do útero não diminua mais ou não dilate, não abra antes do tempo. Então, basicamente ele pode ser usado. Então, na década de 50, na década de 60 ele começou a ser usado, os estudos foram aparecendo e hoje a gente tem alguns estudos mostrando que é uma boa opção para essas pacientes que têm colo curto, tá bom? A segunda opção que é a circlagem do útero. Então, é possível que você pegue o colo do útero e dê um ponto nele. Então, existem várias técnicas. Existe uma técnica chamada de McDonald, que é a mais conhecida, McDonald modificada, que são 2 pontinhos ali no colo, para você conseguir segurar esse colo do útero, dependendo do tamanho, dependendo da expertise do cirurgião ou do obstetra, se ele tem acesso ao pessário ou não. Essa discussão de qual é o melhor ali ainda vai ser discutido bastante na ciência e vai passar por uma série de indicações do médico, tá bom? Eu conheço alguns médicos que estão usando as 2 coisas, né, a circlagem mais o pessário. Isso não faz muito sentido, não tem muito trabalho mostrando isso, mas eu já vi essa discussão também em congresso ali da abordagem dupla, beleza? Então, o que é o colo curto? É o encurtamento do colo abaixo de 2,5, abaixo de 2,2 ou às vezes 2 centímetros. Já tive pacientes com 1,5 diagnosticados, que você tem que fazer alguma coisa para evitar a prematuridade. Você vai escolher uma dessas 3 opções e vai dar um pontinho no colo ali, vai pôr o pessário e vai acompanhar a gestação até o final. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Queria que vocês se inscrevessem aí no canal, ativem as notificações, a gente está crescendo cada vez mais. Se você não se inscreveu ainda, se você gostou do canal, se você não está satisfeito ainda em se inscrever, assiste outros vídeos para você ver se faz sentido. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!